Hola, hola, buenas tardes, boa tarde, good afternoon, good morning. Soy Josane Julião, hago parte del equipo de Hamburger University y otra vez es con mucha alegría que empiezo este webinar. Ante nada, quisiera aclarar que esta sesión cuenta con speakers de diferentes nacionalidades, por lo cual tenemos traducción simultánea para español, inglés y portugués. A ver cómo activarla. En la pantalla ya están identificando un icono ahí en forma de globito donde dice interpretación. Depende del idioma que está configurado tu Zoom. Desde el teléfono móvil también lo puede activar en los tres puntitos en la parte inferior de la pantalla en los recursos adicionales del Zoom. Así que elija el idioma de su preferencia. Puede también mutear el audio original, así te quedará solamente con el traductor. Por supuesto, esperamos que esta sea un webinar bastante interactivo, así que les invito a participar también de esta sesión. Utiliza el recurso del chat, como ya vemos nuestros colegas saludando a algunos. Nos pueden brindar sus comentarios durante todo el transcurso del evento. Además, hay la opción de Q&A, donde pueden dirigir las preguntas a nuestros invitados, de modo a asegurar que podamos contestarlas. Ahí ya están mirando la agenda de los próximos minutos, que contempla la presentación de nuestros invitados, el desarrollo del contenido. Por supuesto, vamos a tener un tiempo dedicado a preguntas y respuestas. Entonces, este es nuestro último encuentro de una jornada de 3 propuestas ahora para este año, donde discutimos juntos estos aspectos bastante importantes sobre diseño y construcciones de restaurantes sustentables. Y ya les cuento que recibimos excelentes feedbacks y por eso vamos a tener otras 3 sesiones más en el año entrante, con nuevos temas que van a ayudar ahí a toda nuestra comunidad a repensar un poquito el abordaje que tenemos al respecto de construcciones sustentables. Bueno, como saben, la agenda de hoy está dirigida a eficiencia energética y vamos a hablar de 2 equipos que impactan esta eficiencia: aire acondicionado y extracción. Pero para eso contamos ahí con nuestros increíbles invitados. Hoy tenemos a Lucas Brizuela, que es gerente senior corporativo de finanzas y tesorería en Arcos Dorados. Tenemos Cristiano Brasil, que es gerente de ingeniería de aplicación y exportación en Idea Cajier. Y también tenemos a Jason Robbins, que es gerente de sistemas de construcción en McDonald's Corporation. Sin más, entonces invito a Lucas para que nos comente un poquito sobre cuál es la diferencia entre un ahorro energético y eficiencia energética. Bienvenido, Lucas. Hola, Josan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Me por escuchas suerte. bien? Sí, perfecto. Bueno, estoy la verdad muy contento de estar de este lado del webinar. Generalmente soy el participante, eh, así que muchas gracias por invitarme y por todos los participantes del día de hoy. Es una muy buena pregunta con la que inicias. La verdad que mi primer acercamiento al tema fue con mi madre, allá cuando yo era muy pequeño, que me regañaba muy seguido, era muy travieso e inquieto yo. Me decía cada rato, cierra la ventana, que estamos con la estufa, cierra la puerta del refrigerador, apaga las luces. Y en ese momento yo no entendía por qué me lo decía. Y tiempo después me di cuenta que lo que mi mamá me estaba proponiendo era eficiencia energética y ahorro energético. Ahora, son términos que se parecen mucho, pero no necesariamente son lo mismo. El primer término, eficiencia energética, es obtener un mismo resultado utilizando menor cantidad de energía. Por ejemplo, calefaccionar un determinado ambiente utilizando una menor cantidad de tiempo, un aire acondicionado, una estufa. Sobre esto, Cristiano va a tener una excelente presentación, por ejemplo. Y por otro lado está el ahorro energético, en donde nosotros podemos evitar usar energía cuando no la necesitamos. Por ejemplo, podemos ir caminando hasta algún lugar en vez de usar un automóvil, apagar las luces que no utilizamos, etc. Ahora, ¿por qué esto es importante? Pasemos al próximo slide, por favor. Es importante porque tenemos que entender de dónde viene la energía que utilizamos día a día. No solo la gasolina que ponemos en nuestro auto, sino también cómo se produce la electricidad que usamos día a día en nuestros hogares o
mismo en nuestros restaurantes. Según un informe de World Data, 84% de toda la energía que utilizamos diariamente proviene de fuentes no renovables. ¿Qué quiere decir esta fuentes no renovables? Bueno, consiste en generar energía a partir de quemar combustibles, como pueden ser el petróleo, el gas o el carbón. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que una vez que los quemamos, dejan de existir. Y tiene otro problema, que pasemos al próximo slide, y se los cuento rápidamente, que es cada vez que generamos energía eléctrica a partir de petróleo, gas o carbón, básicamente los prendemos fuego para generar calor, eso genera vapor de agua, y con ese vapor se enciende una turbina. Esa turbina genera electricidad. Pero como efecto colateral, cada vez que quemamos estos combustibles, liberamos al ambiente diferentes gases, como el dióxido de carbono, que es muy conocido, o el metano. Estos gases son los famosos gases de efecto invernadero, GEI. El problema de estos gases es que tienden a incrementar la temperatura del planeta. En la medida que el planeta está cada vez más caliente, se pierden diferentes equilibrios naturales, como por ejemplo en la flora, en la fauna, y terminamos teniendo, la verdad, muy malos eventos naturales como grandes huracanes, catástrofes, maremotos, y de la misma forma desequilibramos el medio ambiente de diferentes animales, ¿no? Entonces empieza a haber animales en peligro de extinción porque pierden su hábitat normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a entender de estas emisiones y de estos efectos adversos? Pasemos al próximo slide. Tenemos que empezar a entender que cada vez que hacemos algo, generamos una huella de carbono. Efectivamente, cuando usamos un celular, con la ropa que vestimos, la energía que utilizamos, cómo nos trasladamos, generamos una huella de carbono. ¿Cómo? Bueno, con toda la energía que se utilizó para, por ejemplo, fabricar una camisa, una botella de agua, para encender una luz, para trasladarnos de un lado al otro, ¿no? A través de, por ejemplo, un automóvil. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que reducir nuestra huella de carbono, porque esta huella de carbono se genera sobre todo a partir de petróleo, gas y carbón, y eso contamina el medio ambiente. Lo primero que entendemos desde Arcos Dorados, y aquí paso a nuestra estrategia con Arcos Dorados, es que existen 3 alcances de gases de efecto invernadero. Estos alcances, el primero de ellos es emisiones directas generadas por la actividad. En nuestro caso, la que generamos en nuestros restaurantes, en nuestras cocinas. Un segundo alcance consiste en la energía que consumimos. ¿Cómo se genera esa energía? Eso no depende de, en nuestro caso, nosotros, sino de empresas generadoras de energía que están todo el día generando energía para el sistema. Y en tercer lugar, son emisiones indirectas, las generadas por clientes, proveedores y empleados. Por ejemplo, el caso más representativo es las emisiones que genera un empleado cuando se traslada de su hogar hasta su puesto de trabajo. Parece una problemática muy, muy compleja, entonces nosotros en Arcos Dorados preferimos tomar una estrategia bien estricta y bien concreta en qué pasos a seguir tenemos que tomar. Gracias por pasar el slide. Primeramente lo que hicimos es inventariar todas nuestras emisiones, entender en dónde generamos esas emisiones y cómo las generamos. Segundo, además, nos comprometimos con el Carbon Disclosure Project, que es una iniciativa internacional en donde cada organización publica sus emisiones y a partir de eso se puede comprometer, puede hacer un compromiso con la sociedad
para empezar a reducirlas. Posteriormente, en estos años empezamos a comprar energía renovable, haciendo alianzas con socios estratégicos. Y muy importante, empezamos a ver iniciativas de restaurantes sustentables. Ya lo hemos visto en webinars pasados y hoy lo veremos con los aportes de Jason y Cristiano, que tienen excelentes presentaciones. Pero en estas iniciativas tenemos ahorros de energía con diferentes luminarias, cuidado del agua, separación de residuos, construcciones eficientes para albergar mejor el calor o el frío de un determinado restaurante, utilizar materiales reciclados. Y también hacemos otra clase de iniciativas, como por ejemplo la Hora del Planeta, en donde en todos nuestros restaurantes apagamos las luces durante un determinado tiempo para reducir el consumo de energía. E incluso hacemos iniciativas como de flexibilización de esquemas de trabajo, en donde los empleados pueden optar por trabajar en sus casas o en la oficina, y de esa forma reducir estas emisiones de tercer alcance que mencionamos en el slide pasado. Con todo esto, lo que Arcos Dorados pretende es reducir en un 36% sus emisiones de aquí hasta el 2030. Es un objetivo muy ambicioso, porque no solo comprende emisiones propias del restaurante, sino también la generada por toda su cadena de abastecimiento. Y ahora la pregunta que quizás muchos se harán, y que yo día a día me la hago, es, pasemos al próximo slide, es ¿qué podemos hacer nosotros, que no somos organizaciones, en nuestras casas? ¿Cómo yo puedo contribuir a reducir estos gases de efecto invernadero? Porque hay una realidad, nosotros no podemos tener nuestros propios parques eólicos y generar energía renovable. Y a veces poner paneles solares en nuestras casas puede ser muy, muy costoso. De la misma forma, esperar a que toda nuestra energía eléctrica se genere a partir de fuentes renovables va a llevar mucho tiempo. Y la verdad, no quiero ser alarmista, pero el planeta no tiene ese tiempo para esperar. Entonces, ¿qué podemos hacer rápidamente a un costo bajo y lo podemos hacer día a día? Bueno, en nuestras casas podemos, por ejemplo, utilizar electrodomésticos eficientes. No me voy a explayar porque Cristiano tiene una muy buena presentación al respecto. Podemos utilizar lámparas LED en vez de las incandescentes, mejorar la disposición de las luces para ahorrar la cantidad de lamparitas que tenemos prendidas en casa. Podemos aislar correctamente nuestros hogares, por ejemplo, esas grietas que tienen que a veces las ventanas en un costado, por ahí se escapa el calor o el frío. Podemos utilizar transporte público, usar el carpooling, ¿no? En donde varias personas van en un mismo auto al trabajo, y desde ya, por ejemplo, usar ropa correcta, evitar el uso excesivo de estufas o aires acondicionados. Esto es, en invierno me puedo abrigar, en verano tengo que usar ropas más ligeras. De esta forma, podemos modificar nuestros comportamientos en el uso de energía. Y sin duda, esto va a ser mucho más rápido, mucho más eficiente para el planeta y además más económico para todos. Con eso, le doy paso a Cristiano y muchas gracias por el tiempo. Valeu, Lucas, de verdade, é muito interessante e eu tenho aqui anotado essa mensagem principal que você acabou de deixar, que às vezes a gente pensa em estratégias mirabolantes, se eu tivesse energia solar na minha casa, eu ia ajudar muito o planeta. Mas isso é caro demais, não é realista para a maioria da sociedade. E se eu conseguir adotar essas pequenas dicas, talvez eu seja muito mais contribuinte na eficiência energética. Obrigada, foi muito interessante a sua contribuição. Então, dando continuidade na nossa agenda, vamos chamar o Cris, como o Lucas acabou de mencionar, para contar um pouco mais em detalhes sobre alguns aspectos do nosso dia a dia que impactam esse desafio de eficiência. Oi, Cristiano, tudo bem? Oi, Rosane, tudo bem, e você?
Tudo bem, obrigada. Bom, eu tenho duas perguntas para você. A primeira tem a ver com qual é a importância do ar-condicionado na nossa vida diária, e a segunda, já aproveitando o clima, como é que a gente pode fazer bom uso deles? Hoje em São Paulo tá um caos, e eu já te conto, um calor tremendo, e eu tô aqui me segurando para não ligar o ar. Hoje eu vim para o Rio Grande do Sul e aqui tá frio, né? Saí de São Paulo no calor, cheguei aqui no frio, então ar-condicionado para frio em São Paulo, ar-condicionado para aquecimento no Sul, né? Josiane, gostaria de agradecer o convite do McDonald's e do Arcos Dourados para estar aqui presente com vocês, em nome da Mideacar, e estar um pouco a esses bons minutos aqui. Gostaria de agradecer e dar parabéns ao Lucas pela apresentação inicial dele, ele me ajudou muito a contextualizar a minha apresentação, e ao Jason também, que daqui a pouco vai falar um pouquinho com a gente. Josiane, eu vou responder a sua pergunta nos próximos slides, mas eu gostaria de começar dizendo o seguinte: o ar-condicionado ele é muito importante e ele não tem apenas a função de climatizar o ambiente, de deixar o ambiente confortável, né? A maioria de nós pensamos que o ar-condicionado, a função dele é apenas para deixar o ambiente frio ou quente, e não é só isso, né? O ar-condicionado ele também controla a umidade do ambiente e ele filtra o ambiente, né? Nesse momento de pandemia, as instalações com sistemas usuais de ar-condicionado, com sistemas bem definidos, com bons projetos, eles são muito seguros no controle dos materiais particulados, dos vírus e bactérias que estão no ar, né? Próximo slide, por favor. No slide anterior, eu tinha um número para vocês que era 90%, né? E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já pararam para pensar que nós permanecemos cerca de 90% de nosso tempo dentro de ambientes fechados, né? Ou nós estamos em nossas residências, ou nós estamos em escolas, universidades, ou nós estamos realizando compras como em shoppings, supermercados, ou estamos nos divertindo em cinemas, teatros, ou estamos também cuidando da saúde, por que não, em clínicas clínicas médicas, hospitais, ou estamos dentro de um restaurante como o do McDonald's, né? E o que esses ambientes têm em comum, né? Eles são ambientes fechados e são nesses ambientes que nós passamos a maior parte de nosso tempo, né? Então, aqui eu deixo uma pergunta. Será que é importante controlar e cuidar da qualidade do ar desse ambiente, onde nós passamos 90% de nosso tempo, né? Próximo slide, por favor. Normalmente, nós sabemos quantos litros de água nós bebemos por dia. Algumas pessoas bebem 2 litros de água por dia, outras bebem 3 litros de água por dia, né? Então, a gente sabe esse número, né? Mas e quantos litros de ar nós respiramos por dia? Né? Aqui tem uma informação que nós respiramos mais de 10 mil litros de ar por dia. É muito ar, né? E quem que é o nosso filtro? O nosso filtro são nossos pulmões, né? Se eu tenho uma boa qualidade do ar, eu tenho uma preservação de nossos pulmões. Se eu não tenho uma boa qualidade do ar, os nossos pulmões eles vão servir como filtro e vão degradar aos poucos. Então, os nossos filtros, eles são importantes, os nossos pulmões são importantes porque eles são os primeiros filtros do nosso corpo, né? E os sistemas de ar-condicionado, com as devidas filtragens, ajudam, auxiliam na preservação da nossa saúde como um todo e dos nossos pulmões também, né? Então, o ar-condicionado, como eu mencionei anteriormente, não é somente importante para manter a climatização do ambiente, mas ele é importante também para manter o nível de filtragem e qualidade do ar interno. E como que o ar-condicionado ele está presente no contexto atual do mundo, né? O Lucas falou muito sobre os impactos, né, que os humanos têm exercido sobre o planeta, né? Próximo slide, por favor. O que é o nosso cenário global, né? Nós temos um cenário global de crescimento populacional, né, em taxas menores, mas a população do planeta continua aumentando e existe uma previsão de nós atingirmos 11 bilhões de habitantes lá pelo ano de 2100. Né? E para
ter cada vez mais população, nós vamos precisar de alguns recursos, né? De vários recursos, para falar a verdade, né? E um dos recursos, o primeiro é esse gráfico da direita. É um gráfico que representa o consumo da cadeia produtiva de carne, por exemplo. Cada vez mais nós estamos produzindo alimentos como carne. Se a população está crescendo, nós precisamos alimentar essa população de alguma forma, né? Próximo slide, por favor. E se está aumentando a população mundial, está aumentando também a necessidade de geração de energia. O Lucas falou muito bem sobre por quais meios hoje nós geramos energia elétrica, né? E os principais geradores são através da queima de combustíveis fósseis, né? Como petróleo, carvão, gás natural. E nós precisamos buscar, como sociedade, como indústrias, uma migração da queima de combustíveis fósseis para energias de fontes mais sustentáveis, né? O Lucas muito bem comentou que não é possível migrar isso, mudar esse cenário de uma hora para outra, mas nós começamos gradativamente, os países estão se preparando, mas uma coisa é importante saber, com o crescimento da população mundial, cada vez nós vamos precisar mais de energia elétrica, né? Na parte direita do gráfico tem algumas informações sobre o consumo de energia em países como a Argentina, o Brasil e o México, né? Vocês podem ver que essa informação está a letra TWH, né? Normalmente nós falamos uma lâmpada de tantos watts, ou o consumo de energia da nossa casa, a conta de energia, vem em quilowatt-hora, os meios de comunicação falam em megawatt-hora. Aqui nós estamos vendo com a letra T, de terawatt-hora. São muitos zeros, é muito consumo de energia elétrica, então é muita necessidade de geração de energia elétrica. E isso vai perdurar por muitos anos por causa desse crescimento da população mundial e crescimento das necessidades para atender essa população mundial, né? Próximo slide. E, com tudo isso, nós temos, no momento, outros dois fatores importantes, né? O Lucas também comentou, nossas apresentações estão bastante conectadas. Uma delas é o aquecimento global, né? E o aquecimento global ele é causado pelos gases de efeito estufa, né? Agora, recentemente, terminou um encontro das Nações Unidas na Escócia, que se chamou COP26. E esse encontro tinha dois grandes objetivos. O primeiro é traçar uma estratégia para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? Cerca de 80%, 90% do aquecimento global provém dos gases, da queima de combustíveis fósseis, né, que geram os gases de efeito estufa. Falando um pouquinho do mercado de ar-condicionado, o nosso mercado, apesar de ser uma pequena fatia, mas ele também contribui com o aquecimento global através da liberação de fluidos refrigerantes na atmosfera. Então, quem tem ar-condicionado tem que tomar cuidado com isso também, né? E o segundo objetivo do encontro da COP26 foi colocar como meta não deixar o planeta aquecer mais do que 1,5 graus até 2050. Tendo em vista os últimos 50, 100 anos, a tendência de crescimento do aquecimento global é uma meta bastante ambiciosa, mas nós, como sociedade, e nós, como corporações, né, como o McDonald's, como a empresa que eu trabalho, nós temos a obrigação de trabalhar para isso, né? E o segundo fator é um fator que não estava na previsão de ninguém, que é o fator da pandemia, né? A pandemia paralisou o mundo e freou muitas ações de investimento na melhoria de qualidade ambiental, vamos dizer assim, né? E nós precisamos agora, com a retomada dos países aos poucos, que esses investimentos sejam feitos massivamente para que as ações determinadas na COP26 sejam colocadas em prática. E é bom saber que o McDonald's está fazendo já a parte dele e tem metas ambiciosas até 2030. Próximo slide, por favor. Então, qual que é o cenário ideal, né? Qual é o cenário que nós estamos e qual é o cenário ideal, né? Nós estamos num planeta onde a população cresce, o consumo de energia, a necessidade de consumo de energia cresce, a necessidade de alimentação cresce, o planeta está aquecendo,
e nós temos também uma pandemia para nos atrapalhar aqui, né? E nós temos ar-condicionado, né? O cenário futuro, o cenário ideal, é um mundo que a gente sabe que a população vai crescer, que a necessidade de geração de energia elétrica é real e vai ter que acontecer. O maior consumo de alimentos vai existir, mas nós precisamos trazer o planeta a temperaturas ideais, como a estabelecida pela COP26. Nós precisamos cada vez mais usar energia elétrica de forma sustentável, fazer a proteção de recursos muito importantes como água, porque e falando do ar-condicionado, o ar-condicionado está presente no cenário atual e vai estar mais presente ainda no cenário futuro. Tá? Quanto maior o planeta, né, em termos de população, maior a necessidade de se utilizar ar-condicionado, né? E o que nós podemos fazer como sociedade e como corporações, né? Vamos ver aqui para frente. Próximo slide, por favor. Nós, como sociedade, dentro de nossas casas, o que nós podemos fazer, né? Nós temos dois fatores falando de ar-condicionado para a residência, né? Nós temos os equipamentos de velocidade fixa, que é a parte superior desse slide, onde o compressor fica ligando e desligando conforme a temperatura que você seta no controle remoto do seu ar-condicionado. Então, se você coloca temperaturas muito baixas, ele vai funcionar por mais tempo e desligar por períodos curtos de tempo. E nós temos os equipamentos de velocidade variável, que nós chamamos de equipamentos inverter, que é a parte inferior do gráfico. Esse tipo de produto, ele mantém o compressor do equipamento por mais tempo em funcionamento, só que em velocidades variáveis, ele fica reduzindo a velocidade, né? Então, a gente tem a tendência tecnológica, os equipamentos de velocidade variável, eles economizam muito mais energia elétrica em relação aos equipamentos de velocidade fixa, mas tem um fator que depende de cada um de nós que está nos assistindo aqui, que são fatores educacionais de como usar o ar-condicionado. Aqui eu coloquei alguns dados de set points de temperatura de ar-condicionado. Nós não precisamos colocar no controle remoto do nosso ar-condicionado temperaturas como 20 graus, 18 graus, 17 graus, porque isso vai forçar o ar-condicionado cada vez trabalhar mais, né? Isso vai trazer duas coisas. Primeiro, uma sensação de desconforto. Muito frio é desconfortável também. E segundo, um grande consumo de energia elétrica, né? Quanto mais funcionando o equipamento, quanto mais liga e desliga, quanto maior a frequência, a velocidade do compressor, mais a sua conta de energia elétrica será impactada, né? Então, deixando em temperaturas como 23, 24 graus, vocês podem ter certeza que vocês vão ter um ambiente confortável e reduzir o consumo de energia e a sua conta de energia elétrica também. Próximo slide, por favor. Uma segunda coisa que nós podemos fazer como sociedade, né? Nós podemos procurar por equipamentos que tenham a maior classificação de eficiência energética possível, né? Aqui estão alguns exemplos de etiqueta de eficiência energética da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, né? Cada país possui os seus órgãos certificadores. Aqui no Brasil, o órgão se chama Procel, que é do Inmetro, né? E esse órgão, ele classifica os equipamentos de A até E, tá? De acordo com a sua eficiência energética. Então, buscar equipamentos de classificação A sempre vai trazer um menor consumo de energia elétrica e uma melhor conta de energia, né? Porque pagar energia elétrica, principalmente na crise energética que nós estamos passando aqui no Brasil neste momento, é muito complicado. E o que nós podemos fazer e o que nós estamos fazendo como corporação, né? Como indústria de ar-condicionado? Próximo slide, por favor. Nós, da Midea Carrier, hoje essa é uma foto da nossa fábrica que fica em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul. É a fábrica onde estou presente nesse momento, né? Eu vim essa semana aqui para ficar aqui na nossa fábrica. Nós temos muitas ações de sustentabilidade, né? E isso não é de agora, isso é de muitos anos. Essa fábrica utiliza a luz natural, utiliza a água da chuva,
utiliza meios de flutuar a temperatura interna de acordo com a temperatura externa para poder economizar energia elétrica. Então, é uma fábrica que a gente chama de fábrica do futuro, mas é um futuro que nós buscamos há mais de uma década aqui, né, nessa nossa fábrica, né? E o que nós temos provendo de produtos? Nós temos uma ampla gama de produtos. Nós desenvolvemos produtos, por exemplo, aqui. Nesse momento, nós estamos desenvolvendo um produto específico para o McDonald's. Eu não vou comentar muito sobre produtos, porque o Jason vai falar da aplicação de cada tipo de produto e dos diferentes tipos de produto. Mas, pela importância do McDonald's para nós, nós estamos desenvolvendo um produto customizado para os restaurantes do McDonald's, que possui eficiência energética equivalente a equipamentos VRF, que são fluxos de refrigerante variável, né, que são equipamentos importados, produzidos principalmente na Ásia, né? E nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil para atender necessidades de clientes específicos, como o McDonald's, neste caso. Próximo slide, por favor. E, como encerramento da minha apresentação, que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês, não só como uma ideia como corporação, mas também nós como sociedade, né? Qual que é o nosso desejo, né, de prover, ao prover produtos para o restaurante do McDonald's, né? É prover que vocês tenham o menor consumo de energia possível, que os clientes e funcionários estejam em ambientes sustentáveis, que o ar interno seja totalmente livre de impurezas. Vocês podem ter certeza que um cliente, um funcionário do McDonald's, dentro de um restaurante, ele está mais seguro e a sua saúde é mais protegida em relação à rua, onde os carros e os ônibus estão soltando monóxido de carbono na atmosfera o tempo todo. Muito obrigado e eu volto para você, Josane. Wow, really interesting. Thank you for sharing your knowledge with us today. To delve deeper into today's topic, I want to call Jason to share with us more in detail how we manage these points at McDonald's restaurant. Hi, Jason. Hi, good morning, good afternoon. Hello, I have some questions for you. Sure. First of all, what uses the most energy in our restaurants? And what are the air conditioning equipment and extraction equipment that we use in McDonald's restaurant? And finally, what are their benefits? Sure, well, we'll tackle those over all the slides to come. But we'll start with what uses the most energy in our restaurants. And today, that's still the kitchen, although the air conditioning and lighting are starting to catch up. But right now, it's roughly half building and half kitchen equipment. There's not a lot we can do on the kitchen equipment. We continuously develop more efficient equipment, but as we are a restaurant, we can't really turn it off. We're producing food constantly throughout the day, and that's not really something we can do as a business, is stop producing food, because we wouldn't really be a restaurant anymore. So what can we look at on the building side, which is the other half of the energy, to help share that load as we develop more efficient kitchen equipment? And we're going to look at a couple of things, and I put lighting on here as well, because lighting is a good chunk of our energy use, but that has come down significantly in the last few years due to LED lighting. We can still do better by putting controls on that lighting to turn it on and off at the right times, including photocells to turn off equipment or out exterior lights during the day, and occupancy sensors to turn off lights in the back of house when no one is in the room. But beyond that, lighting has gotten to be a much smaller percentage of our energy use, while HVAC and our air conditioning has continued to grow in usage. So that's what we're going to be focusing on today, is what are those different pieces of equipment that we don't see on a day-to-day basis, and what can we do about its energy use? So next slide. So what are these different things across in that HVAC system that we're going to talk about? And that is the kitchen exhaust, the HVAC system type, and its capacity. So what are the different types that are available? What are the types that McDonald's and specifically Arcos uses? And what are our options that might be different? And then we're going to spend quite a bit of time on our fresh air strategy, which we heard from previous presenters, that how important the fresh air systems are for indoor air quality and what impact they have on our health as well as our energy use. Next slide.
So what is hiding on the roof? What do we not see day to day that is impacting our energy use? And that is what's up there is a majority of our HVAC equipment, the condensers, the rooftops, the exhaust fans, fresh air intakes, all of that equipment that represents the other half of our energy consumption, the one half being in the kitchen. This is the other half. We're very familiar with what's in the kitchen. We see it day in, day out. It's what we do. We don't see what is up on our roof very often, at least most of us don't. So we want to talk about that a little bit because that's the other half of our energy usage, which we really don't think about much on a day-to-day basis. The next slide. So what are the different things that are up there? What would, if you went up on the roof, what might you see? In Arcos, the majority of what you are going to see is the unit there on the right, the rooftop units, which are a single unit that combines the hot side and the cold side of air conditioning into one box and then blows that air into the space. It's usually capable of heating and cooling. It's a low first cost and its energy efficiency is kind of middle of the road. However, as I think the presenter from Carrier Midea had alluded to, they are developing more RTUs that are much higher in efficiency, have variable speed compressors, variable fans that get pretty close to the efficiencies of the systems we're going to talk about in just a minute. The second unit on the left is that unit if you split it into two. So you would have an indoor section, which is handling your air, an outdoor section, which is handling the rejection of all that heat from inside the space, and it's known as an air handler or a direct split system. So those are the two units here that you will most commonly see on an Arcos roof, and you can see the energy efficiency is not great. It's not the worst, but it's also not the best. So when we're talking about how do we treat air going forward and with all the different pressures from energy, indoor air quality, energy use, how do we look at these going forward and make some impact? And so we'll go to the next slide. So we can look at things that maybe are a little bit more efficient. When we look at split systems that have variable speed fans and variable speed compressors that will help reduce that usage, but it's still not as good as if we combine multiple units onto a unit that will vary our compressor as well. So we want to look at combining load into one unit that will vary the compressors or multiple series of units that can really take the best advantage of a variable system, as was talked about in the Carrier presentation. We want to look at variable speed fans, variable speed compressors, and that can really help us to utilize our resources more efficiently. Next slide. And that brings us to the combination of all of those pieces of equipment to a VRV or VRF, variable refrigerant volume or variable refrigerant flow. They really kind of mean the same thing and they're referred to differently, but they're talking about the same types of systems where you have a series of outdoor units that are all variable in capacity connected to a series of indoor units that can come in multiple different shapes and sizes, but we're also variable in capacity and variable in fan speed. So we've got ceiling cassettes, wall mounted. There's units that can be ducted. These also can be connected to, even when we talked about the split systems, these can also be connected to air handlers. But there's a lot of different units we can connect them to provide hot or cold air, as well as condition fresh air in this style. The initial investment's a little higher. So there's going to be an initial investment over the RTU and split systems, but the energy efficiency is the best that can be found today. So if we're looking at ways to how do we continue to condition indoor environments to a reasonable set point or a reasonable comfort level that's expected, but also use less energy, this is the option that we'd be looking at to provide the highest efficiency on a new restaurant. Next slide. But one of the things that VRF or VRV does not, that is not as good as an air handler and RTU, is the treatment of fresh air. It can be a more complex design with a VRV, VRF. So we need to look at different ways of doing that. And that's going to bring us into the discussion of makeup air and air balance. And so what is makeup air and how does that relate to air balance?
Makeup air is the air we bring into the building that replaces our exhaust air. The predominant place we exhaust our air is from the kitchen at the kitchen hoods. And we're going to be, and all of that air that it gets exhausted from the kitchen hoods has to come back into the building somehow, whether that be through a crack in the wall or through an open window, but more traditionally through our HVAC equipment, our RTUs and our split systems bring in a percentage of outside air along with recirculating some of the air from the building, filtering that, and then bringing it back into the space. But every bit of air that we exhaust through our kitchen hoods and through our toilet exhaust has to be brought back in. And we usually want to aim for a slightly positive building pressure, meaning we're going to bring in a little bit more fresh air than we're exhausting. And the reason we do that is so that the fresh air isn't sneaking in through areas that we don't want it, like cracks through windows and maybe even cracks in the wall, which introduce an opportunity for that air to condense inside the wall and create moisture, mold, and mildew issues. So we want to aim for a slightly positive building. And again, how do we handle that today is typically treated through our RTUs and our air handlers, but they are limited to about 25% fresh air. So only about a quarter of the air that it brings in can be fresh air. Otherwise, we overwhelm that equipment and it will no longer keep up and could even break. So what other options are there when we're looking at fresh air treatment and how we bring that into the building? Next slide. So one way to bring in fresh air a little bit differently, as well as combine that with a better design of our exhaust, is through a different style of kitchen hood, which we're referring to Arcos to the joint hood and or next gen hood. And it's a canopy style, which offers different configurations for fresh air supply directly in front of the hood in an air curtain. So it helps us to remove a little bit of a portion of that fresh air off of our other mechanical systems and discharge those directly in a factory design with the canopy hoods. It offers a lower energy usage if we can discharge that fresh air either untreated or partially treated, which is different from how we're doing it today, where if it's 45 degrees Celsius outside and 22 degrees Celsius inside, our air conditioning systems are actually discharging around 15 degrees Celsius to keep that space in that 20 to 22 range. So we're bringing that fresh air from that 40, 45 degrees Celsius all the way down to 15, which takes a tremendous amount of energy and puts a lot of strain on our HVAC equipment. If we could discharge that air closer to the room conditions, maybe 22 to 25 degrees Celsius, right at the kitchen hoods, that would use a lot less energy and make it easier to maintain that air balance that we were talking about. Next slide. So what is another advantage of the new hoods that we're looking at is DCKV, which is demand controlled kitchen ventilation. And what that means is that we will be adjusting the speed of the exhaust and the fresh air that comes along with it proportionally to what is going on in the kitchen. So if we're not cooking at all, or we're not cooking very much, those fan speeds will be a minimum setting. But if we're running all of the equipment, those fan speeds will come up to 100%. But we are typically only running our kitchen at full cooking volume for a few hours a day. And today we run those fans, if we don't have a DCKV system, those exhaust fans, and therefore that fresh air, run 100% when we're running the kitchen. They never modulate because we have no way to control that. And with these new hoods, they will come standard with the system that will allow us to vary that fan speed relating to what's going on in the kitchen automatically without any need for somebody to adjust that fan speed manually. So next slide. So how does that all come together when we look at this? So and how do we figure out how this works for Arcos? Because McDonald's vary quite a bit depending on the country they're in. Even we talked, if you're in a different part of Brazil, one part of Brazil today is very hot, another is very cold. And where I am at Chicago, it is much colder, I'm sure, than that. We're starting to get into the winter here, and we had snow yesterday. So we're starting to get into some very different climate regions. But how do we look at
HVAC when we have such variable climates that we operate McDonald's in, and find something that might work across most of them, not all of them, but at least most of them. And we're piloting this project in Puerto Rico that is going to combine several of the different things that we talked about today, looking at a different mechanical design using VRF, looking at those joint hoods with demand control kitchen ventilation, as well as separating our fresh air treatment and discharge into separate systems and discharging them at the hoods. And when we combine those three things, we're looking at reducing our air conditioning usage by up to 50%, which is going to be roughly 25 to 30% of the total building usage that we'll be able to reduce, which is really, really significant and would not necessarily be replicated in all environments that Arcos operates in, Puerto Rico being a very hot and humid environment. If we improve our air conditioning efficiency, it has a dramatic impact in Puerto Rico that will be true for a lot of areas for Arcos, but not all. So we want to look at this design, test out how it works, and then see which parts of it can be replicated. But if we see the results that we're anticipating with these three systems combined, it could be a real tool to look at for how do we to maintain our set points, our comfort that we're looking for in our kitchen, as well as do that efficiently and responsibly with the lowest amount of energy possible and keep our energy bills low as well. And with that, we will, I guess, turn over and talk about any questions that you might have for the other presenters, as well as maybe specifically on the air conditioning systems in depth. Exatamente isso, Jason. Super obrigada. Bom, agora a gente tem um momento dedicado a responder as perguntas da nossa audiência. E a primeira é para o Cristiano. Cris, você está aí com a gente? Muito bem. Estou aqui, José. Cris, a pergunta dirigida a você é: qual a diferença existente entre os equipamentos de ar-condicionado categorizados A e B? E se tem alguma relação com o custo? Tá. Obrigado pela pergunta, José. Tem relação com o custo, sim, né? Aqui no Brasil, a gente tem passado nos últimos 2 anos por uma profunda reforma no sistema de medição e de etiquetagem de ar-condicionado, principalmente residencial, né? Onde a diferença de consumo de energia ou de eficiência energética era na faixa de 3% entre A e B, no final de 2022, essa diferença vai ser já em torno de 10%. Então, os índices vão subir bastante, né? E hoje a diferença de um produto classe A para o classe B gira em torno de 5 a 10%, né? E o ano que vem também vai girar em torno de 5 a 10%, mas a faixa de classificação vai aumentar, né? A gente costuma dizer no mercado aqui que vai subir a régua, né? E o payback vai ser muito rápido para quem escolher um equipamento classe A em relação ao equipamento classe B, né? O retorno de investimento vai ser bem rápido, né? Porque às vezes 5, 10% de diferença no custo, se você está pagando uma energia elétrica que está aumentando a taxas aqui como do Brasil acima de 10% ao ano, então ele se paga bem rápido mesmo. Thank you, Cristiano. The next 2 questions are for Jason. So, Jason, what is the difference in energy efficiency between a rooftop and a VRV? And the next one is, which restaurant is the benchmark in energy saving? Sure. To start with the first one, what's the difference between the efficiency on a rooftop and VRV? Well, some of that will depend on which category of rooftop we're comparing it to. So if we're comparing it to a standard efficiency rooftop with none of the features that help to be more efficient, you're looking roughly 30 to 40% more efficient, and much less than that from some of the different new RTUs that are coming out that have incorporated many of the different technologies that VRF has into an RTU package. But when we're comparing it to what you might find today on the roof on a standard efficiency, it'll be in that 30 to 40% range. And then the second question was, what was that benchmark graph that we did, what we were using it? And that is a kind of an average McDonald's restaurant. Specifically, we looked at the Arcos designs across Argentina, Brazil, and a few of the others that we had drawings for
but it would be representative of an average Arcos restaurant. But it wasn't specifically one restaurant that we were looking at. It was a combination of the data across hundreds. Excelente, gracias por aclarar. La próxima pregunta está dirigida a Lucas, o mejor, ambas preguntas, porque también tenemos dos preguntas para ti, Lucas. La primera es, ¿cuál es la estrategia de Arcos Dorados con relación a la incorporación de energía limpia en nuestros restaurantes? La primera. Y la segunda, ¿se puede usar el techo de los restaurantes para captar energía solar? Por favor. Sí. Creo que la segunda, la que voy a contestar primero, sí se puede y sí lo hacemos. Lo único malo es que necesitaríamos mucho techo, necesitaríamos muchos paneles solares, pero actualmente encontramos una iniciativa muy rápida de ejecutar, que es, utilizamos paneles solares para generar calor, para calentar agua. Y eso genera un ahorro energético importante. Justamente las resistencias son las que más consumen electricidad. Entonces, la autogeneración, se lo conoce así, es la primera iniciativa de Arcos Dorados para incorporar energía limpia. Y por otro lado, y yendo a la primera pregunta, la otra gran iniciativa es, hemos comenzado a hacer contratos de energía renovable con diferentes empresas claves del sector, tanto en Brasil, en Argentina. El plan de la compañía es continuar incrementando esas compras de energía renovable a lo largo del tiempo para que todos sus restaurantes puedan estar abastecidos con energía renovable y así reducir la huella de carbono. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, ahí veo también en el chat que hay pregunta respecto de cuál es el restaurante con la mayor eficiencia, benchmark. Jason ya nos contestó que no es uno solo, sino que una combinación de varios restaurantes con los datos que nosotros tenemos. Y ha llegado el momento entonces de dar por terminada esta sesión. De verdad me da pena porque me encanta estar con tantos referentes y discutiendo cada tema interesante. Quiero agradecer a nuestros referentes entonces por brindar tanta información en el día de hoy. Muchísimas gracias. Además de reconocer la participación de cada uno de ustedes que participaron acá con nosotros interactuando activamente. Sabemos que hay gente que no pudo estar, por lo cual también pedimos que nos ayude a compartir con sus colegas la grabación del evento que va a estar disponible en el YouTube de Arcos Dorados, así que invita a sus amigos y no olvides de llenar entonces, Paulo, ayúdame con la encuesta, el QR code en la pantalla o el enlace en el chat para que vayamos ahí dirigiendo un poco más el diseño de las próximas 3 webinars del año entrante, un poco más enfocado en las necesidades de ustedes. Nos vemos prontos y gracias a todos los involucrados. Cuídense.